Boa noite para vocês, boa noite. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui nessa casa maravilhosa. Parabéns pela casa, o trabalho maravilhoso que é realizado aqui. Queria convidar vocês para refletirem um pouquinho comigo sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo sensível. Vocês vão entender o porquê. É o capítulo que fala para dar de graça o que a gente recebeu de graça. Então, dar de graça o que de graça recebeste. O que é que tem a ver isso com a gente? Então, vamos primeiro contar onde surgiu isso, para depois a gente fazer algumas ligações com a nossa vida. Jesus estava na iminência de pegar os seus discípulos e transformá-los em apóstolos. Então Jesus disse assim para eles: eu dou para vocês os dons. Vocês podem curar as pessoas, curar os doentes, expulsar os demônios. Na época não falava espíritos, né? Falava demônio, que era mais fácil eles entenderem. Vocês podem fazer tudo, restituir a saúde das pessoas, mas dai de graça o que de graça vocês receberam. Então ele estava dando para essas pessoas alguns dons de graça. Como cada um de nós recebe alguns dons da nossa vida, que são também de graça. E aí começa uma variação do tema muito importante para a gente avaliar. Quando você procura o atendimento numa casa espírita, quando você vai para uma religião qualquer, mas no nosso caso, você vai para uma casa espírita. Você vai porque você precisa de um atendimento, você quer esclarecer algumas coisas da sua vida, você quer entender algumas coisas da sua vida, você gostaria de algumas orientações, e aí você recebe o tratamento espiritual, o passe, a orientação espiritual. Ninguém te cobra nada. Então a gente diz assim, se você for buscar qualquer atendimento em qualquer casa espírita, em qualquer lugar em que haja cobrança, entrou dinheiro no meio, cai fora. Você está sendo enganado. Obrigatoriamente você está sendo enganado. Por quê? Porque Jesus falou para dar de graça o que recebeu de graça. Isso não tem nada a ver com o dinheiro, que a manutenção de uma casa como essa. Precisa pagar conta de luz, de água, né? Precisa fazer a limpeza, manutenção, pintura. Isso custa, isso é outra coisa. Para isso a casa busca o donativo, ajuda, etc. É outra, vende a água, faz um bazar. É isso mesmo, isso precisa. Mas jamais a casa vai cobrar para dar assistência espiritual para você. Porque não faz parte. Não é o que Jesus ensinou para os discípulos, para os apóstolos dele. Então ele deixou isso muito claro. E quando você vai buscar a assistência espiritual, aí você fala assim, mas lá na onde eu fui, falaram para mim dar qualquer coisa, o que eu quisesse. Dá o que você quiser. Está te cobrando. Não, é dar uma ajuda para os pobres. Está cobrando. Não pode ter dinheiro por trás do tratamento, do atendimento espiritual. Não pode ter. Depois nós vamos encontrar alguns exemplos disso aqui. Então, quando Jesus falou isso para os discípulos, ele deixou muito claro. Vocês não estão pagando nada por isso, então também não vão receber nada em troca disso, quando vocês fizerem isso. E eles seguiram isso à risca, né? Os apóstolos fizeram isso o tempo inteiro. Inclusive os que vieram depois, por exemplo, o Lucas, que é um evangelista, o Paulo, fizeram isso e seguiram à risca. Mas Jesus deixou com eles também outras orientações. Jesus disse assim, nesse mesmo dia, Jesus disse assim para eles, olha, vocês não vão pregar para as comunidades pagãs. Por que comunidade pagã? Porque os povos pagãos é aqueles povos que adoravam vários deuses. E Jesus falava de um Deus único. Então Jesus dizia assim para eles, vocês vão falar para essas pessoas que acreditam em vários deuses, vocês vão ser hostilizados, eles vão brigar com vocês. Então não vão, deixa eles aprenderem sozinhos. Vou trazer para hoje, para os dias de hoje.
Hoje, quando você confia, você acredita em Jesus fielmente e você quer levar Jesus como sendo o seu norte de vida, você quer considerá-lo como seu norte de vida, algumas pessoas vão achar que você está no caminho errado. Não, mas olha, tem outros, tem não sei quem, tem não sei quem. Você vai ser hostilizado. Então, Jesus falava para eles, deixa essas pessoas, não mexe com elas. Assim como ele falava também para eles não irem nas comunidades samaritanas. Porque o povo samaritano era um povo originário da mesma região, da Palestina, ali, de Israel. Só que eles acreditavam em um Deus único. Como? Então, mas como Jerusalém, a capital da época, eles tinham vários cultos religiosos, eles acreditavam em vários deuses, os samaritanos falavam assim, eles não são puros, nós somos puros. Então dava briga religiosa. Como até hoje, isso existe. Aliás, a causa de todas as guerras religiosas que nós estamos vendo é em função disso. Então o que acontecia? Os povos samaritanos, eles se consideravam puros. E eles achavam que Jesus também não era puro. Eles achavam. E Jesus jamais hostilizou eles. Então Jesus disse assim para os apóstolos, não vão lá, vocês vão ser maltratados. Vão primeiro pegar aquelas pessoas da cidade de Israel, né, da época, vão conversar com eles, aqueles que se perderam, tragam de volta para o caminho de Jesus, que é o que a gente quer fazer hoje com as pessoas que saem do caminho do bem, do amor, a gente quer trazê-los de volta. Jesus deu essa instrução para eles. Deu outra instrução também, falou assim, olha, quando vocês chegarem em alguma cidade, procurem alguém nessa cidade que seja digno de você. Digno de você. E aí, se você achar, vai lá na casa dessa pessoa e quando você entrar lá, diga assim, que a paz do Senhor esteja nessa casa. E aí você vai estabelecer com essa pessoa, com essa casa, uma relação saudável. Que é o que a gente faz no Evangelho do Lar, não é? Quando a gente ressugere o Evangelho no Lar, para transformar o nosso lar num lugar saudável. Mas ele também disse assim, agora, se vocês forem num lugar que não tem uma casa digna de você, você pode ficar lá, mas na hora que você sair, tira a poeira do teu corpo, limpa o teu corpo daquilo, esquece daquilo. Que é como está lá naquele livrinho lindo chamado Minutos de Sabedoria, que vocês conhecem. O Carlos Torres Pastorino diz assim, nós temos que ser como os raios de sol. O raio do sol, ele nasce todo dia, vai até o fundo do lodo, do pântano, aquece o lodo, sai de lá no final do dia sem se contaminar, se mantendo intacto. E deixou a energia do sol lá também para a podridão. É como nós temos que ser. Por isso que Jesus disse para eles também assim, olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Você vai ser hostilizado. Aqui dentro tudo é maravilhoso. Quando você sai lá fora, você vai encontrar pessoas que vão maltratar você, na sua família, com os amigos, no seu meio social, seus vizinhos. Você vai encontrar isso. Então você vai ter lobos querendo atacar você. Lembra de Jesus. Você tem Jesus como seu guia, como seu mestre. Seja como ovelha dele. E você é uma ovelha dele. E ele diz assim, seja como uma pessoa prevenida como a serpente. Ou seja, que está sempre preparada para receber um ataque. A serpente é assim. Então, e ele dizia assim, não precisa levar dinheiro no seu bolso, não precisa levar, não leva ouro, não leva dinheiro, não leva nada onde vocês forem. Preguem onde vocês estiverem, levem a minha palavra onde vocês estiverem. Isso tudo está lá no Evangelho do Lucas, hein? Jesus falando isso, tudo que eu estou falando aqui, para os, então, discípulos que se transformariam a partir daquele instante em apóstolos. É um convite para a pessoa aceitar Jesus, para a pessoa ser um cristão, para ela levar Jesus na sua vida, um norte de vida. E quando você tem adesão total a Jesus, você vê que a sua vida se modifica.
Quando você faz adesão total a Deus e a Jesus, né? Deus, o Pai maior, e Jesus, como o seu Filho que veio trazer a mudança para esse planeta, quando você faz adesão a Ele, você vai ter um monte de espírito querendo ajudar você. Talvez você não perceba, o Antônio deu um exemplo aqui. Talvez você não perceba, mas eles vão estar querendo te ajudar. Como que eles vão ajudar? Das formas mais variadas possíveis, sem até você perceber que eles estão ajudando você. Tem uma historinha que eu vou contar para vocês agora aqui, que eu acho que vocês já ouviram falar. Todo mundo já ouviu falar na história do Bezerra de Menezes e do estudante de matemática, né? Já ouviram falar disso, né? Eu vou contar essa história, porque essa história tem duas partes. Tem uma que é comum, a gente já ouviu falar, mas tem uma outra que nem sempre todo mundo conhece. E que a benfeitora Amélia Rodrigues nos conta numa obra dela, nos Caminhos de Jesus. É muito linda. Ela diz assim, olha, o Bezerra de Menezes, todo mundo já ouviu falar nele, um espírito que trabalha com a saúde das pessoas, era um médico. Mas o Bezerra começou, um grande brasileiro, inclusive, né? E hoje, até hoje, as suas equipes trabalham curando as pessoas no mundo inteiro, e aqui no Brasil em especial. O Bezerra de Menezes, quando ele começou a estudar medicina, nós estamos falando de uma coisa que aconteceu em 1840. 1840. Ou seja, 170 anos atrás, 180 anos atrás. Quando o Bezerra começou a estudar medicina, ele levava uma vida muito simples, ele não tinha dinheiro para se sustentar. Ele era muito simples. E tinha custos, ele tinha que pagar aluguel da casa onde ele morava, da pensão onde ele morava, ele tinha que pagar os custos do curso dele, ele tinha que gastar muito. E chegou um momento que ele não tinha dinheiro no bolso. Ele levava uma vida muito simples, ele não tinha dinheiro. E ele tinha que pagar as dívidas. E as dívidas eram grandes, eram altas. E ele fez aquilo que ele sempre fazia. Levantou as mãos para o alto e pediu a Deus ajuda. O plano espiritual me ajuda. Ele já tinha, né, a percepção espiritual. Me ajuda, plano espiritual. E deixou passar alguns dias e a dívida estava lá. Ele tinha que pagar a dívida. Ele não tinha dinheiro para pagar aquela dívida. Bate na porta dele um rapaz e diz assim, o senhor é o Bezerra de Menezes? Sou. Eu vim aqui porque indicaram o senhor para o senhor me dar aulas particulares de matemática. E o Bezerra disse assim para eles, aulas particulares de matemática? Eu detesto matemática. Nunca quis me dedicar à matemática. Estou estudando medicina porque eu detesto matemática. Não, mas tem que ser o senhor. Não, você está enganado. Eu não posso ser professor de matemática. Eu não conheço nada de matemática, nada. Mas tem que ser o senhor. Como assim tem que ser eu? Tem que ser o senhor. Olha, eu não conheço nada, mas tem que ser o senhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou então estudar alguma coisa e me volta daqui uma semana para mim poder falar alguma coisa para você, porque eu não gosto de matemática, não sei nada de matemática. Esse rapaz então pega do bolso um dinheiro, entrega para ele, fala assim, ó, tá aqui, esse dinheiro é o pagamento que eu estou fazendo adiantado para o senhor. Estou pagando adiantado as aulas de matemática que o senhor vai me dar. O Bezerra não sabia o nome dele, não sabia nada, onde morava, não sabia nada, e pegou o dinheiro. E o rapaz foi embora, falou, volto daqui uma semana. Olhou o dinheiro, era exatamente o dinheiro que ele precisava para pagar as dívidas dele. Ele pagou a dívida, esse rapaz nunca mais apareceu na vida do Bezerra de Menezes. Não apareceu mais. O plano espiritual ajudou? Com certeza. Passaram 40 anos. 40 anos depois, o Bezerra já era médico, estava formado, e a Federação Espírita Brasileira passava por um problema. Quando o Kardec morreu, o Kardec desencarnou, a Federação Espírita Brasileira passou por algumas turbulências, e eles estavam praticando a medicina homeopática. Eles praticavam dentro da federação a homeopatia. A homeopatia não era reconhecida ainda como medicina, só foi reconhecida em 1980, 100 anos depois. Mas eles já praticavam lá a medicina homeopática, eles receitavam homeopatia para as pessoas.
Então, o Bittencourt Sampaio, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira na época, chama o Bezerra, olha o fim dessa história que vocês vão se surpreender. Chama o Bezerra e diz assim para ele: nós queremos que você seja o novo presidente da Federação Espírita Brasileira. E o Bezerra falou assim: não, eu não vou ser não, porque vocês mudaram tudo aqui, está muito diferente. Não dá, eu não quero ser o presidente disso aqui. Vocês estão praticando homeopatia, eu sou médico, eu não sou adepto à homeopatia. Eu pratico homeopatia na minha casa, com meus familiares, com meus amigos, mas eu não pratico essa medicina. As pessoas, inclusive, porque eu não conheço, as pessoas, inclusive, não me consideram muito mais médico pelas poucas vezes em que eu pratico homeopatia. E o Bezerra fala assim: não. Aí o Bittencourt Sampaio falou assim para ele: estuda homeopatia então e vem trabalhar com a gente. Não, eu não quero trabalhar nisso, não quero nada. Nesse momento, um dos médiuns presentes incorpora Santo Agostinho. E Santo Agostinho olha para o Bezerra e diz assim: Bezerra, vai estudar homeopatia para você poder trabalhar. E o Bezerra diz assim: não, mas eu não vou fazer isso. Não tem necessidade disso. Eu não sou adepto a isso. Eu pratico a medicina dos espíritos. E aí o Santo Agostinho ali disse assim para ele: Bezerra, o médium estava transmitindo a mensagem: Bezerra, estuda homeopatia e vai praticar a medicina dos espíritos. O Bezerra olhou para ele e falou assim: está achando que eu devo ganhar dinheiro com atendimento médico espiritual? Aí o Santo Agostinho falou assim: não, de jeito nenhum. Você vai ganhar dinheiro com a medicina que você aprendeu, com a medicina dos homens. Se você precisar de dinheiro, nós mandamos lá para sua casa um outro estudante de matemática. Entendeu? Veja, o plano espiritual ajudando ali o Bezerra. E ele sempre foi muito bem ajudado. Quando a pessoa está ligada, sintonizada com esses amigos do plano espiritual, as coisas acontecem na vida dela sem que ela perceba. O Bezerra estava saindo uma noite da federação, indo para a casa dele, ele não tinha um centavo no bolso, não tinha nada, não tinha uma moeda no bolso. O Bezerra era uma pessoa totalmente desprovida da materialidade. Quando você lê a Bezerra, O Homem, Seu Tempo e Sua Obra, que é a biografia dele, escrita pelo Luciano Klein, lá de Fortaleza, que foi presidente da Federação Espírita do Ceará, inclusive, 1.300 páginas, é uma obra linda, muito bonita, riquíssima em detalhes. Publicou agora, faz 3 anos. Uma obra linda, um livro dessa grossura, assim, ó, lindo. E conta esses detalhes da vida do Bezerra de uma maneira linda. Você vai ver que ele é um homem totalmente simples. O Bezerra estava saindo e chega um senhor e fala assim: o senhor é o Bezerra de Menezes, o médico? Sou. Eu preciso de um dinheiro para comprar remédio para minha mulher, para o meu filho e para mim, que nós somos 3 doentes. E o Bezerra não tinha uma moeda no bolso. E o Bezerra falou: preciso ajudar esse homem. E o homem: por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. O Bezerra fez aquilo que ele sempre fazia, eu já falei, acabei de falar para vocês. Ele levantou as mãos para o alto, pediu ajuda para o plano espiritual e foi intuído. E disse assim para o homem: vem cá, vou te dar um abraço. E deu um abraço no homem. Vai com Deus, eu estou te abraçando, recebe o meu carinho, o meu abraço. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas vai com o meu carinho. E o homem virou as costas e foi embora. Passou uma semana, o homem voltou lá e falou assim: vim aqui agradecer ao senhor. Falou assim: por que eu não te dei o dinheiro que você precisava? O senhor me deu um abraço. Eu cheguei em casa, fiz a mesma coisa na minha mulher e no meu filho. Nós 3 saramos no dia seguinte. Aí você vê, né? Precisa do dinheiro? Não precisa. É preciso a sintonia com o plano espiritual. É o desejo, é o dar de graça o que recebeu de graça. Todos nós podemos fazer isso na nossa vida. O Chico fazia isso, Chico Xavier fazia isso constantemente. Tem passagens lindas do Chico, e uma delas contadas numa obra linda chamada Lindos Casos com Chico Xavier, do Ramiro Gama. O Ramiro conta uma passagem do Chico que é linda. Chico tinha um irmão, e o irmão do Chico morreu, desencarnou. E o Chico ficou com uma dívida do irmão para pagar. Sabe quanto era a dívida? O equivalente a uma conta de luz, e era a conta de luz do mês que o irmão não pagou. E o Chico não tinha dinheiro para pagar.
porque o Chico era uma pessoa extremamente simples. E estava lá a conta de luz para pagar. E o Chico começou a ficar preocupado, porque ele tinha seus compromissos todos em dia, e tinha a dívida do irmão para pagar com a conta de luz. Chico começou a ficar preocupado, sentou, cabisbaixo, começou a pensar. Aí apareceu o Emmanuel. Diz assim para ele: qual o problema, Chico? Falei: Emmanuel, eu estou com uma dívida aqui do meu irmão para pagar e eu não sei, eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Veja, uma conta de luz. Traz para os valores de hoje, você vê que não é um negócio exorbitante, mas era uma dívida. O Emmanuel disse assim para ele: reza e espera. Ora e espere. Ele continuou orando, esperou. Passou 1 dia, 2 dias, bateu um homem na porta dele, disse assim: o senhor é o Chico Xavier? Sou. Soube que seu irmão morreu, né? Sim. Pois é. Seu irmão, eu pedi para ele fabricou para mim uma bainha. Sabe que a bainha, antigamente, a gente usava muito para colocar faca, facão, né? Como se fosse um protetor de couro que a gente colocava nessas bainhas, nesses objetos. E o irmão dele fabricava isso, era um artesão, né? Falou assim: olha, então, assim, pois bem, olha, eu vim aqui, seu irmão fabricou para mim a bainha, e eu vim aqui pagar a bainha. E deu para o Chico um envelope com o dinheiro da bainha. Quando o Chico abriu, era exatamente o valor da conta de luz que ele tinha para pagar. Porque ele nunca cobrou nada de ninguém, o plano espiritual estava ali ajudando ele. Essas coisas são muito bonitas de você observar como a espiritualidade age quando você tem bons propósitos, quando você está desprovido da materialidade. Assim como tem um outro caso também lindo, que o professor Hilário Silva nos conta, numa obra chamada E a Vida Escreve, que lá em Uberaba, um médium, dirigente de casa espírita, né, estava lá trabalhando na casa espírita, e chega um amigo dele, um político da região, assim: eu vim aqui porque eu quero fazer uma doação para a casa espírita. Ele falou: tá bom, você quer doar para mim? Quero fazer uma doação. Só que eu queria pedir uma gentileza tua. Pois não. Olha, eu já fiz doações para outras casas e não adiantou nada. Não fui eleito, era político. Eles não votam em mim. Você, como tem influência aqui, você podia pedir para as pessoas votarem em mim. Aí o dirigente parou, pensou, falou assim: não é esse o caminho. Não, mas você tem que entender, eu estou fazendo uma caridade. Caridade não é isso. Caridade é a ação do coração orientada por Deus. Isso não tem pagamento. O político disse assim: tá bom, então não considera como caridade, considera como uma dádiva que eu estou dando para você, uma dádiva. Aí o dirigente falou para ele assim: dádiva não é isso. Dádiva é alguma coisa que você entrega sem esperar qualquer tipo de recompensa. Ele ficou muito bravo da vida e foi embora e não doou nada para a casa espírita. Isso é perseverar, né, no bom entendimento do que a doutrina prega para nós. Você doa, você dar de graça o que você recebeu de graça. Então, vale a recomendação do início do nosso papo daqui. Quando você for convidado a envolver dinheiro no tratamento espiritual, qualquer que seja, cai fora. A casa espírita precisa do dinheiro para manutenção, é outra história. Mas jamais ninguém vai cobrar por você para receber um passe, para dar um tratamento. Cai fora porque você está sendo enganado. Tá? Eu queria deixar essa mensagem hoje para a gente aqui, para a gente refletir um pouquinho e pensar um pouquinho em quanto a nossa vida pode mudar quando a gente faz adesão total a Cristo. E nós não abrimos mão de Cristo como nosso mentor, como nosso guia, como nosso centro, a nossa vereda, nosso centro de norte de vida, centro de orientação. Né? Independentemente, e ele ensinou sempre que não precisa de dinheiro. A única vez que ofereceram uma moeda para ele, ele falou assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele recusou, ele não quis.
Vamos pensar nisso todas as vezes que nós tivermos que pensar, né, naquilo que a gente recebe e aquilo que a gente dá para as pessoas, a nossa doação, o nosso interior que a gente entrega para as pessoas, aquilo que a gente vai nos facilitar, vai nos fazer viver bem. E aí a gente vai ver que a nossa saúde começa a melhorar, a saúde física, mental, social, espiritual começa a melhorar. Por que começa a melhorar? Porque nós estamos com uma nova postura. Falávamos do Chico Xavier. O Chico ele foi várias vezes afrontado com presentes de grande valor. Numa delas, queriam entregar para ele um objeto de ouro, ele pegou o objeto, olhou assim, fechou os olhos, falou, pronto, eu já guardei ele na minha retina mental. Pode levar embora agora, que eu não quero isso. É assim que funciona a vida das pessoas que estão desprovidas da materialidade. Elas são pessoas que estão ligadas à espiritualidade. Espírito não precisa de matéria de jeito algum, de hipótese alguma, de qualquer forma. O espírito não precisa disso. O espírito trabalha com ação no bem, ação na caridade e não com matéria. Que Jesus nos ilumine e nos permita refletir sobre o que a gente conversou aqui hoje.